E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Só para avisar que o vídeo que você vai assistir agora foi feito na live do dia 15 de maio, quarta-feira da semana passada. Até aquele momento, a CBF não tinha se posicionado oficialmente com relação à suspensão do Campeonato Brasileiro integralmente ou parcialmente, e o São Paulo Futebol Clube, o nosso Tricas, que havia se posicionado de maneira contrária à paralisação no primeiro momento, depois disso voltou pela neutralidade. Então, bom vídeo para vocês. Olha só que interessante, né? Aí um comentário construtivo no meio de tanta merda. É muito louco a gente ver como a sociedade soviética vai incentivar muito mais a prática esportiva variada das pessoas em vários gêneros diferentes. Tanto homens quanto mulheres vão estar ali recebendo, né, a oportunidade de poder praticar atividades, de poder praticar coisas que no mundo ocidental vão ser um tabu até ali o final dos anos, até o final do século, né, praticamente. É muito louco ver como tem essa perspectiva muito avançada dessa ideia da criação de uma sociedade que consiga estabelecer aquele mínimo para as pessoas e também uma sociedade que vai ver nessas práticas, né, na construção dessas experiências coletivas, um método muito eficaz para poder construir um imaginário, para poder construir um senso de coletividade e um senso de pertencimento muito foda. Não é à toa que a União Soviética ganhou todas as Olimpíadas da qual ela participou. Ela não participou de todas as Olimpíadas, mas em todas em que ela participou, ela foi a vencedora do quadro geral de medalhas. Isso não é um exemplo só da União Soviética. Isso pode ser visto, por exemplo, num exemplo da Alemanha Oriental, que era foda pra caralho na ginástica, da Romênia, de Cuba, da China posteriormente. Então é muito louco a gente ver como tem no socialismo essa preocupação muito maior com o esporte, né, na criação dessa cultura ligada ao esporte e que não é motivada por elementos ligados à mercadoria, né, aos ganhos financeiros que são o norte da prática esportiva dentro do capitalismo. A gente olha agora, por exemplo, né, os desastres do Rio Grande do Sul e a CBF tá falando para os clubes decidirem se vai ter campeonato brasileiro ou não. Quero inclusive aqui fazer uma crítica pública ao meu Tricas, ao tricolor paulista, que é a favor da continuidade do campeonato. Porra, vocês estão malucos, caralho? Vocês estão doidos, porra? Ah, é porque o direito de televisão. Ah, porque o patrocínio. Ah, porque... Foda-se, velho. Foda-se. Foda-se, meu parceiro. O que os clubes estão defendendo continuar o campeonato, cara? Vocês estão malucos? Vocês estão malucos, porra? Malucos? Caralho, velho. É isso. Você vê? Quando o bagulho fica sequestrado aos interesses privados, aos interesses que estão relacionados a esse ganho financeiro, a esse ganho monetário, olha o que acontece, velho, tá ligado? Se fosse na União Soviética, que era um país sério, isso não aconteceria. Isso não aconteceria. Tipo, os caras estão vendo se a situação piorar. Se a situação piorar, meu parceiro, tem água subindo o metro, o Rio Guaíba agora tá estável, mas tá batendo volumes gigantescos e ainda pra piorar a situação, o Rio Grande do Sul vai enfrentar um período de baixas temperaturas. Porra, parça. Não dá, né? Tricas. Não dá, né? Não dá pra você se manifestar como o mais popular e meter essa, né? Não dá. Gente, mas o país todo vai ter que parar por conta da situação do Rio Grande do Sul? Não, não é o país todo, mas a gente tem que pensar quais são os setores fundamentais que precisam continuar existindo e aí descartar qualquer outro tipo de atividade que eventualmente não seja essencial e lidar com a questão da reconstrução. Até onde eu sei, e eu posso estar enganado, até onde eu sei, vou até pegar essa frase do meu camarada Pedro Certezas, o futebol é a coisa mais importante das coisas desimportantes da vida, tá ligado? O Brasil vai sobreviver sem a continuidade do Campeonato Brasileiro. Vai sobreviver, tá tudo bem. Joga até dezembro, sabe? Por que não joga? Direito de transmissão, patrocínio. Por quê? Porque não é um campeonato que é feito com um investimento de dinheiro público. Não é um campeonato que é feito sem a iniciativa privada. Aí a iniciativa privada faz o que ela quiser, porque afinal de contas, é ela que sustenta esse programa, não é? Aí é foda, né? Aí é foda. Gente, ó, o chat tá comentando aí sobre a questão do futebol e, mano, é o seguinte, foda-se futebol, velho. É isso, sim, sabe? Tipo, é uma parada que demanda a paralisação do campeonato, porque não só os times gaúchos estão envolvidos nesse processo, como também eu acho que é um momento também da gente elencar prioridades. Acho que elencar prioridades, assim, tipo, como que o povo gaúcho vai conseguir acompanhar o futebol dentro dessa situação? Pô, só foda-se? Só foda-se, é isso? Não, né, gente? Não dá. Mas se continuar o campeonato e parte da receita foi pro Rio Grande do Sul, não é uma boa? Elias, a receita não vai pro Rio Grande do Sul, não vai. A receita vai pra CBF, que vai depois distribuir esse dinheiro como bem entender, e a gente sabe, pelo histórico da CBF, como que é esse processo de distribuição de dinheiro, né? Valendo lembrar aí que existe um abismo entre o Campeonato Brasileiro da Série A e o Campeonato Brasileiro da Série B. O dinheiro fica circulando dentro do mesmo grupo de times o tempo todo. Então nenhuma parte da receita vai pra ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul. E qual que é a parte da receita que vai? Por que a gente não cobra as empresas que patrocinam o Campeonato Brasileiro a doar parte desses
recursos para as empresas do Rio Grande do Sul. E doar de verdade, doar de verdade. Não é que nem o Itaú que doou 10 milhões de reais e tá batendo no peito pra falar, ai, como a gente é bonitinho, como a gente é peitudinho. Não, pô. Não, né? Porque você tá... E é tipo, é isso. Eu acho que é projetar um tipo de normalidade assim que não dá. Não dá. A vida vai continuar, gente. É isso. A vida vai continuar. É isso, sabe? O futebol... Ai, velho. Puta merda. Puta merda. Ó, nas palavras de alguém que trabalha com isso e entende mais disso do que eu. Vamos lá. Ver aqui. E eu tô falando isso na boa, tá, gente? Falando isso na boa. Não é questão de saco, não. Ó, vamos lá. Eu tenho certeza sobre a paralisação ou não do brasileiro. Vim aqui falar sobre a paralisação ou não do Campeonato Brasileiro por causa da tragédia, da desgraça, da catástrofe que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Assim, eu trabalho com futebol. Eu sou funcionário de um grupo de mídia que fala de futebol, de esporte, que é TNT Esportes Brasil. Eu entendo a importância que o futebol tem na minha vida, que é uma importância gigantesca. Minha vida meio que quase que gira em torno do futebol. Eu entendo a importância que o futebol tem na vida de você que está vendo aí, provavelmente, que me segue. Que é muito importante. Você vive para ver o seu time, você quer ver todos os jogos do seu time e tudo mais. Eu entendo isso. Só que eu acho que a gente tem que usar a frase que já é bem batida, que o futebol é a coisa mais importante das coisas menos importantes. Eu acho que para mim isso é meio que uma régua. Eu acho que a mensagem que passa tendo o Campeonato Brasileiro, jogos quarta, domingo, enquanto tem um estado inteiro debaixo d'água, é uma mensagem que não sei se é mais interessante pra gente passar agora enquanto cidadão brasileiro. Eu acho que esse é um ponto, que é o ponto da solidariedade, porque assim, eu não vou ser hipócrita. Se tiver jogo do meu time, eu vou lá ver um jogo. Óbvio que eu vou ver o jogo, assim como você que torce para algum outro time, você torce pro Atlético Mineiro, você vai ver o jogo do Galo. Você vai ver. Porque a gente vê os jogos do nosso time. Mas eu acho que uma vez que para de ter jogo, a gente consegue se voltar ainda mais pro assunto de maior importância, que tem um estado inteiro debaixo d'água, as pessoas estão sofrendo, precisando de uma ajuda humanitária. Que é isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul aqui, nosso país, aqui do lado. Esse ponto da solidariedade eu acho que é muito importante para parar o campeonato. Mas se você, Se você não se apega muito nisso, se parado para você é o esporte, você quer o Brasileirão porque tem que acontecer o brasileiro e tudo mais. Vamos falar de futebol. Vamos falar de futebol aqui. Qual é a chance? Pô, essa comoção não é porque tá tendo só porque é no sul, não, Poli. Não viaja, velho. Não viaja. Você tá viajando. Tô falando com todo o amor e todo o carinho no meu coração. Você está viajando. O Rio Grande do Sul está debaixo d'água. E não é tipo debaixo d'água até o joelho. As embarcações, quando elas estão navegando pra resgatar pessoas e tudo mais, elas estão correndo risco de serem atingidas por fios elétricos. Sabe por quê? Porque a água está passando no nível dos postes do fio de eletricidade. A água tá acima de 2 metros de altura. 3 metros de altura. O rio Guaíba tá acima de 2 metros de altura. 2 metros de altura. Cara, é uma situação de calamidade absurda. Absurda. E outros momentos como esses aconteceram em outras regiões e também muito intensos. A gente viu, por exemplo, o deslizamento em Petrópolis, nas chuvas. Todo ano tem. Aqui em São Paulo, teve ano passado também. A gente viu o petróleo derramado em 2019 no Nordeste, tá ligado? Agora a questão é a seguinte. A gente precisa entender quais são as dimensões desse desastre. As dimensões desse desastre, tá ligado? É algo inacreditável. Inacreditável. E não é... E aqui de novo. Não é parar tudo. O Brasil vai parar. Não. É aquilo. A gente precisa de certas demandas, serviços que são essenciais. O futebol não é essencial. Simples e objetivamente, pô. Acabou. E eu concordo com a Ananda. Cara, qual é a mensagem que você passa pra sociedade brasileira pra manter o campeonato ativo? Qual é a mensagem que você passa? É a mensagem do foda-se, né? É isso, do foda-se. E aí, ó, pessoal do chat, peraí. Pode parar com esse tipo de moralismo e de bronquinha, viu? O único que pode dar bronca aqui sou eu. O único. Vamos tratar igual sala de aula, tá ligado? A gente pode discutir, pode discordar, pode não sei o quê, mas se continuar com grosseria, eu vou banir do chat. Acabou. Ninguém tem o direito de falar assim com ninguém no meu chat. Ninguém, tá? Ninguém. Ah, não gostei. Foda-se. Sai da live. Não sou obrigado a ficar aturando esse tipo de conduta. Não vou defender esse tipo de conduta. Porque esse tipo de escárnio, esse tipo de envergonhamento público é uma bosta, velho. É uma bosta porque eu acho que a Poli tá equivocada. Eu acho que ela tá errada e a visão dela tá estreita assim. Não tá entendendo a dimensão da tragédia. E tem que entender que se você coloca um ponto pra discutir, Poli, tem que aguentar o que vier do outro lado, tá ligado? Tem que aguentar o ponto da discussão. E tipo, e eu acho que a questão não é brigar ou não brigar. Discutir assim
faz parte. Eu não vou tolerar gente sendo babaca. Isso não. Isso eu não vou tolerar. Tudo tem limite. Mas aí, a gente tem que estar aberto à discussão e à contrariedade, né? Então, se a gente tá apresentando os pontos que estão sendo trazidos aqui e a pessoa insiste reiteradamente em alguma coisa sem ter essa sensibilidade de escutar, de levar em consideração, aí é burrice, pô. Aí é só teimosia. Só teimosia. A gente tem que ficar equilibrado com isso. Ficar atento com isso. Que a gente não é a última bolacha do pacote. A gente não é o pó de pilim-pim-pim. A gente não é o grande alecrim dourado. Quer opinar, abre pro contraditório. Agora, esse tipo de babaquice não vai rolar, pô. Não vai rolar. Eu acho que a questão é justamente essa, né? Acho que a gente pode deixar isso claro, que é o que a Kay falou e eu concordo. Esse tipo de discurso é literalmente o que o Bolsonaro falava no começo da pandemia. É isso. Isso não é um juízo de valores, não é um juízo moral, isso não é nada. Isso é uma perspectiva política sobre um processo que está acontecendo no Brasil. É o mesmo pensamento do Bolsonaro. É o mesmo pensamento negacionista. Nem negacionista, eu não gosto desse termo. Porque aí, enfim, depois eu discuto isso em um outro momento. Mas a gente precisa entender que tentar dar ar de normalidade para uma situação completamente atípica, completamente anormal, é negar os olhos à realidade. É negar os olhos à realidade concreta. Eu acho que nesse sentido, a Poli pode refletir com relação a isso. O Bolsonaro falava a mesma coisa, não tem que fechar nada, não tem que acabar nada, continua tudo normal. E a vida das pessoas comendo rabo. Tá ligado? Então, ó, reflexão, velho. Reflexão, é isso. Grêmio, Inter e Juventude, eu tô falando só na Série A do Brasileirão, tá? Deles terem igualdade, de ter a isonomia que é pregada no Campeonato Brasileiro. Qual é a chance desses times jogarem em pé de igualdade com o restante do campeonato? Isso falando de futebol, nem tem chance. Não tem chance. Hoje, no dia 13 de maio, a gente conseguiu ver o gramado do Beira-Rio pela primeira vez. Qual é a chance de você falar com o Thiago Maia, o jogador Thiago Maia, que está andando de jet ski, resgatar... E aí, Poli, só pra poder fazer mais uma provocação. Isso não é questão de opinião, Poli. Isso não é uma questão de opinião. Não é questão de opinião. Opinião é eu achar esse creme cheiroso. Ah, eu acho ele cheiroso... Vou até passar ele na mão. Eu acho ele cheiroso ou eu não acho ele cheiroso. Uma opinião. Ah, eu gostar mais aqui da cor verde. Eu gostar aqui da cor verde, mas hoje eu prefiro a cor vermelha. Eu gosto mais do verde ou do vermelho. Isso é uma opinião. O que está acontecendo com relação a essas mobilizações de paralisação não é uma opinião. Não é uma questão de opinião, porque ela não é embasada em nada. Nada. Pô, o Mauro César é campeão de falar groselha, velho. Campeão de falar groselha, viu? Altas posições problemáticas também, em vários outros momentos. Vários outros momentos. Me manda aí o link pra depois eu assistir. Vamos ver. Debaixo d'água. Você falar, cara, você tem que voltar a jogar bola. Você tem que voltar a treinar agora, porque agora é importante. Não tem chance. Você imagina o nível de desgaste psíquico de todas as pessoas envolvidas nesse processo em tentar retomar essa normalidade como se nada tivesse acontecendo? Ignorar esse impacto, ignorar o tipo de dano que isso pode causar, é muito grave, muito grave. É o momento de você falar pro Rocher, pros jogadores do Grêmio e Juventude que estão aí por aí salvando, andando de jet ski, salvando pessoas ilhadas, que esse cara precisa voltar a jogar bola agora. Não tem como. O Grêmio, o Inter, o Juventude, eles vão jogar onde? Vão treinar onde? Vão sair do estado? E aí, quando eles saem do estado, eles vão pensar onde? Pensar no jogo que eles vão jogar agora? Ou pensar na família que tá lá, nos vizinhos que estão lá, ilhados, debaixo d'água? Qual é o pé de igualdade esportiva que esses caras vão ter? Não vai ter. Não vai ter. Não é o momento, eu acho, pra isso, assim, minha opinião. Eu não sei se você que tá vendo isso conhece alguém do Rio Grande do Sul e se você já fez o experimento de conversar com um gaúcho. De você perguntar pra alguém que você conhece, cara, como é que tá aí, como é que estão as coisas, precisa de alguma coisa. Não, veja, não é a mesma coisa que a pandemia. Obviamente não é a mesma coisa e nem detém o mesmo caráter nacional que acontecia na pandemia. A grande questão é que há uma negação com relação à gravidade desses fatos por parte do tipo de política e de lógica política por trás da administração do Estado. É nesse sentido que o negacionismo aparece. É no sentido de ver que, nesse momento, o Eduardo Leite tá defendendo que as doações cheguem menos para que o comércio local possa voltar a existir. Mas quando ele tá falando de comércio local, ele não tá falando de comércio local da lojinha do tiozinho, tá ligado? Ele tá falando das grandes lojas. Porque se ele se importasse mesmo com um comércio local, com um pequeno comércio local, ele teria feito medidas que pudessem prevenir ou que pudessem atenuar os danos causados pelas enchentes que estão acontecendo agora no Rio Grande do Sul. Acabou.
Tá ligado? É esse tipo de negacionismo. E olha pra realidade concreta que pra tentar dar um tipo de visão específica, pra tentar escapar do problema, vai falar um negócio que não tem a ver com o cu com as calças. Não tem a ver com o cu com as calças. Tá ligado? Não tem, sabe? Não tem. Não, eu fico pensando assim, Augusto. Eu acho que a questão de vida, impacto da vida e morte das pessoas são duas coisas que não são diferentes. Porque quando alguém morre, isso impacta a nossa vida. Impacta a vida econômica. Quando um pai de família morreu de Covid lá atrás, isso pode ter significado para uma família a ruína econômica. A ruína econômica. Então a gente não pode fazer essa distinção. Mas o nível de destruição estrutural é gigantesco. É inimaginável. 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 E enquanto isso, tem gente que tá dizendo que agora é muito ruim porque talvez o governo tenha que romper com o ajuste fiscal. E o governo mantém o mesmo projeto de ajuste fiscal. Tá falando de mandar 50 bilhões de socorro, de verbas que vão ser emitidas de maneira emergencial, não como parte de um projeto e não como algo planificado, estruturado para reconstrução. Por quê? Porque o Estado brasileiro tá sob o regime do novo teto de gastos, tá sob o regime da austeridade. Por quê? Porque olha para essa realidade e para o projeto liberal, para esse projeto neoliberal ter a substância e a concretude que ele precisa ter, ele tem que olhar para a realidade do Rio Grande do Sul, e por isso que é tão chocante. Ele olha para a realidade do Rio Grande do Sul e ele nega. Mas ele não nega dizendo que a chuva não está acontecendo, né? Ele não nega dizendo que vacinas não funcionam. Ele nega tentando implementar uma lógica de um projeto que fez com que esse evento justamente pudesse acontecer. Isso não é negacionismo? Isso não é negacionismo? Não é? Você tá olhando, olha o Eduardo Leite, olhou para a ciência, para as previsões, olhou para toda a lógica de investimento do Estado e fez o quê? Não fez nada. Não fez nada. Deixou o Estado do Rio Grande do Sul afundar. Deixou o Estado do Rio Grande do Sul ser coberto por água. Deixou. Deliberado. Porque se você tinha os dados, você tinha as informações, você tinha a possibilidade de recurso e você votou uma lei orçamentária que diminuiu investimentos nessas áreas e anulou códigos ambientais importantes, você foi conivente. Você foi cúmplice. Você fez acontecer. E agora, chegam as soluções, vê, oh meu Deus, quem diria? Olha para isso e para poder manter a lógica do projeto liberal, a lógica econômica que afundou, que colocou o Rio Grande do Sul nessa situação, tá vendo isso e fala, não é hora de mudar a trajetória do barco. Não é hora da gente mudar o caminho. Isso não é negacionismo? Você olhar para a realidade concreta, para aquilo que tornou esse processo possível. Você saber quais são os agravantes que tornaram aquele processo possível. Você não fazer nada. Ou você continuar nesse projeto, isso não é negacionismo? Isso não é o negacionismo liberal que olha para a história, que olha para a realidade concreta, igual o Primo Rico, e fala, muito, muito triste tudo isso aí, né? Chocante, eu diria. Mas olha esses números imaginários. Qual que é a diferença disso para você falar alguma coisa como, por exemplo, ser antivacina? Qual que é a diferença prática histórica disso? Qual que é a diferença prática histórica disso? Qual que é? Não tem diferença. Não tem. É que essa diferença não parece se expressar porque o Eduardo Leite usa terno. Porque o Eduardo Leite não é 100% tosco, tá ligado? Porque o Haddad não é tosco, não é 100% tosco. O que é mais ameaçador ainda, né? Porque é uma lógica neoliberal que está vestida com a capa de civilização. É um lixo radioativo que está coberto por uma capa dourada. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Não tem diferença, gente. Desculpa, não tem diferença. Não tem diferença. É o mesmo tipo de negacionismo em relação à realidade. Porque a forma de se projetar uma cidade, de organizar uma sociedade, de entender suas demandas, as suas necessidades, é também ciência. É também ciência, não no sentido estrito, né, de que a gente vê alguns divulgadores fazendo, né? Ciência é o método científico e só. Não. Ciência é essa constatação da realidade. A constatação dessa materialidade. A verificação de evidências desse processo. O projeto liberal e o projeto neoliberal são negacionistas em relação a essas demandas. Olham para isso, falam, foda-se, o projeto aqui é o do lucro, e eu vou seguir. Qual que é a diferença, gente? Qual que é a diferença? Tá ligado? Qual que é a diferença? Parada, como é que tá, mano? Quer conversar, alguma coisa? Você conversa 10 minutos com a pessoa, seguinte, 10 minutos. O futebol não aparece na conversa. Ninguém... As pessoas não falam, não, realmente, o Inter tem que jogar futebol. Não é o assunto. A pessoa tá preocupada, caralho, irmão, o lugar onde eu cresci tá debaixo d'água, caralho, eu preciso ajudar não sei quem, eu preciso estar na linha de frente pra ajudar, a gente precisa receber água, não sei como é que estão as pessoas, tá uma loucura. O futebol não passa pela cabeça. O que está acontecendo é uma ajuda humanitária de um Estado que está passando por uma transformação inacreditável, uma dificuldade surreal. Uma coisa que a gente nunca viu aqui. Que os caras estão debaixo d'água, precisam de ajuda do Brasil inteiro, do mundo inteiro, porra. Então assim, pelo lado da solidariedade, pelo lado esportivo, se você é muito apegado a esse lado esportivo, eu acho que não é o momento de ter o campeonato agora. Para durante 15 dias, vai.
20 dias, um mês, e depois vê. Abra sessões em contratos, abra sessões no calendário. Mas, assim, eu não consigo ver uma justificativa para continuar, independentemente. Depois o Grêmio, o Inter e o Juventude, eles jogam as partidas que estão faltando. Samuel, você falou de fascismo de sapatênis e eu discordo. Não acho que seja fascismo de sapatênis. Não é fascismo de sapatênis. É o liberal. É o liberal. É só o liberal. Só isso. Que no momento da crise, né, pode vir a tornar-se, né? Mas em essência, não. É só o projeto liberal. É só o projeto liberal. Que carrega no seu âmago, que carrega lá no fundinho do porão, lá no fundinho daquele porão, o bicho fascista que ajuda ele a sobreviver. É pra poder pegar um paralelo. O fascismo é a Kyuubi do liberal. O fascismo é a raposa de sei lá quantas caudas do liberal. É o selo amaldiçoado do liberal. Nem amaldiçoado, né? No caso, é o selo que o liberal abençoa. 9 caudas. Obrigado. Não vai ter isonomia, gente. Não vai ter igualdade esportiva. Eu não sei se você que não mora no Rio Grande do Sul, não é do Rio Grande do Sul, já passou por esse sentimento nos últimos dias de você se sentir meio culpado. Porque a sua vida tá seguindo, tá andando normal. Mesmo você já tendo doado dinheiro, roupa, água, divulgado, você meio que se sente culpado. Fica, caralho, irmão, tô vendo o jogo do meu time aqui, tá acontecendo na minha vida normal, e tem um estado que tá em calamidade e eu não posso fazer nada, é uma impotência. Então assim, eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é falar, futebol, vamos dar segurado 15 dias, mano. 15 dias no mínimo, 15 dias, depois a gente reavalia, vê o que vai acontecer depois de 15 dias, vê o que a gente vai conseguir fazer, vamos organizar, parar um pouquinho, olhar cada vez mais para o Rio Grande do Sul, ajudar e ver daqui a 15 dias. Eu não sei se a Kyuubi era má, não sei, não é essa a questão, né? Não é avaliar o juízo bom ou ruim da raposa de 9 caudas de um anime, né? Não é isso, tá? Não é isso. O que eu quero dizer é que ela está internalizada, né? Deu pra entender, né? Dias, bota o mínimo aí, 15 dias, a gente vê o que vai acontecer e a gente reavalia. Se der pra continuar, beleza, irmão, a gente volta ao futebol. Se der pra parar, a gente para mais um pouquinho também. Acho que não pode fazer mal isso. Não é possível que faça tão mal isso, minha rapaziada. Desculpa. Esse vídeo tá longo pra caralho. Eu entendo as pessoas falando também, pô, mas tendo jogo, você pode usar o dinheiro arrecadado para doar. Eu entendo, eu acho que é até um ponto válido. Não vou mentir, não. Eu acho que é um ponto que faz um pouco até de sentido. Mas acho que se você coloca na balança, ter jogo normalmente, como se nada estivesse acontecendo, e parar um pouco para ter tanta igualdade esportiva, quanto uma solidariedade, uma virada de holofote para o que está acontecendo no Sul, não sei se esse lado ganha mais, entendeu? E a gente tendo ainda campanhas de doação e tudo mais. E porque esse dinheiro não ia pro Estado, né? Ele vai pra mão dos caras que estão organizando o campeonato, né? Vou doar aqui. A CBF vai arrecadar 50 milhões de reais pra doar pro Rio Grande do Sul? A CBF vai fazer isso? Pelo amor de Deus, né, gente? Cada vez mais forte, independentemente de jogo ou não. Enfim, eu acho que é a minha opinião. Se você tem outra opinião, tudo bem também. Eu acho que o importante é a gente doar, ajudar pra caralho, falar pra caralho sobre esse assunto. Tô falando pra você parar a sua vida completamente e ficar fudido da cabeça. Irmão, não. Mas a gente tem que ajudar, mano. Não tem outra opção a não ser ajudar o Rio Grande do Sul, que está vivendo uma das catástrofes mais inacreditáveis que o Brasil já viu. Enfim, é isso. Você que viu até o final, obrigado. Doe para alguma instituição que você goste. Eu confio muito na CUFA, que é a que eu estou divulgando cada vez mais. Tá aqui embaixo o Pix deles, eles ajudam com mantimento, com dinheiro, com ajuda humanitária mesmo. Enfim, é nóis, tamo junto. Foi mal me estender muito, mas esse assunto tá muito em voga, não tem como ignorar. É isso, pô. Deu a letra. Não tem que ter campeonato, cara. Não tem que ter campeonato, velho. Não faz diferença nenhuma, velho. Nenhuma. Pelo amor de Deus. Não, o Mauro César, acabei de abrir a matéria aqui. Ele falou que é a favor de voltar, tal, até que de ver se futuramente precisar paralisar, paralisa. E eu vou abrir aspas aqui pra frase dele, sobre a defesa do retorno ao futebol. E isso não é uma opinião, mas uma constatação. Se alguém me apresentar algo concreto, mostrando que sem jogos de futebol pelo país, a situação de quem sofre com a enchente vai melhorar, mudo de opinião imediatamente. Mas aí é um sentido tão tecnocrático, é um sentido tão utilitarista, porque é claro, não ter jogo de futebol não vai realizar alterações sensíveis no processo que as pessoas estão sentindo impactadas pela enchente. Talvez não altere, talvez não seja essa diferença material, mas é importante a gente passar uma mensagem. É importante que a gente passe uma mensagem, velho, tá ligado? Que a gente fale a respeito disso, que a gente se posicione enquanto sociedade. Acabou, sabe? Acabou.